Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, vídeo com muita alegria porque a data FIFA acabou, chegou ao fim. O Flamengo só joga no final de semana porque durante esse meio de semana tem Copa do Brasil e vocês já sabem, o Flamengo não está na Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo no domingo contra o Juventude e para esse duelo vai ter mais um desfalque extremamente importante de um jogador absolutamente titular na equipe do técnico Felipe Luiz. Não estou falando do Varela, antes que você pense, nossa, Vini fazendo clickbait. O Varela também provavelmente não vai entrar em campo nesse jogo contra o Juventude. O Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico, e esse jogador titular absoluto está nele. Mas preocupa para a Libertadores, qual é a situação, o que ele tem, a gente vai trazer todos esses detalhes e vamos trazer também, lembra do Lázaro, atacante que foi vendido pelo Flamengo ao Almeria? Então, o Almeria vendeu o jogador para um clube da Arábia Saudita, já foi até anunciado. Mas o Flamengo tem direito a receber algum valor, algum percentual, muita gente dizendo que o Flamengo tem direito a 30% da venda. E se isso for verdade, dá mais de 10 milhões. Mas calma, eu fui apurar e vou trazer todos esses detalhes aqui para vocês também. E tem o radar dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA, como é que eles foram. Teve jogador aí que nem entrou em campo, viajou, ficou à disposição, mas nem entrou em campo. Por que será? A gente vai trazer todos esses detalhes no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo também, tá? Galera, vamos lá. Dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, a Arrascaeta fazendo um golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem. Os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que fisicamente falando ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive, o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também, porém volta normalmente sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros, inclusive nitidamente o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes com 87% de precisão, mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama da Arábia Saudita. E aí tem muito torcedor na dúvida e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo teoricamente teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros. Porém, não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro
tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda. Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa e já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra os Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no 5º metatarso do pé direito, na sexta-feira, meia realizará tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no 5º metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra os Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira, para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí essa notícia ruim envolvendo o Jorginho. Pelo menos a notícia boa é que o Alexandre está mais próximo de voltar e o Varela acompanhar diariamente. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. O Mengão não é só um clube, é uma verdadeira nação que pulsa dentro e fora de campo. E as últimas notícias provam que o rubro-negro segue escrevendo história a cada dia. O Flamengo acaba de dar um passo gigante fora das 4 linhas. O clube entrou com um pedido oficial à ONU para ser reconhecido como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Isso mesmo, a grandiosidade do Mengão está sendo levada para o mundo inteiro, mostrando que ser Flamengo é muito mais do que torcer, é carregar uma identidade cultural e social que une milhões. O movimento, liderado pelo eterno ídolo Zico, já mobiliza torcedores do Brasil inteiro a assinarem a petição, reforçando que o Flamengo não tem fronteiras, é paixão global. Dentro de campo, a luta também continua intensa. O clube recorreu ao STJD na tentativa de conseguir um efeito suspensivo para Bruno Henrique, que foi condenado a 12 jogos de suspensão por suposta manipulação de cartão. A diretoria não aceita ficar sem um dos jogadores mais queridos da torcida e está confiante em reverter essa decisão. A nação espera ansiosa pela resposta, porque todos sabem o quanto Bruno Henrique é decisivo em jogos grandes, aquele que não foge da luta e sempre honra o manto sagrado. Enquanto isso, o comando técnico dá cada vez mais orgulho. Felipe Luiz alcançou a marca impressionante de 73% de aproveitamento à frente do Flamengo, superando até nomes históricos como Vanderlei Luxemburgo, Carpe Gianni e Felipão. O ex-lateral, agora treinador, prova a cada partida que conhece a alma rubro-negra e que está preparado para manter o clube no topo, conquistando resultados consistentes e montando um time competitivo em todas as competições. E as novidades do elenco não param.
O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Emerson Royal, lateral direito vindo do Milan, que chega para reforçar ainda mais o setor defensivo. Com experiência internacional e qualidade de sobra, ele promete dar novas opções a Felipe Luiz e aumentar a competitividade dentro do time. Por outro lado, a torcida fica em alerta, Everton Cebolinha pode estar de saída. O atacante, que não vem sendo tão utilizado, despertou o interesse do Grêmio, clube que acompanha de perto sua situação para tentar levá-lo de volta a Porto Alegre. A saída ainda não está confirmada, mas a possibilidade já movimenta os bastidores e aquece o debate entre os torcedores. Aqui é Flamengo, dentro e fora de campo, sempre fazendo história, sempre chamando a atenção do mundo, sempre mostrando por que é o maior do Brasil.